Então, pessoal, no vídeo 45 tem eu mostrando lá os resultados, né, de 1K a 300K em 45 minutos aí. Então, uma alavancagem aí com essa estratégia turbo. Então, eu vou mostrar agora como que ela funciona e e mais uma planilha aí fantástica, tá? Então, a configuração, você vai colocar gráfico, área, o time frame 1 segundo. Normalmente a gente faz de 1 m, né? 1 minuto. Então esse daqui vai ser de 1 segundo. O ativo são todos sem notícias, né? E em OTC também funciona muito bem. Objetivo então é a alavancagem de bancas. Então a planilha de alavancagem já foi feito e a gente vai dividir a banca por 3. Regras: 1. Ver ascendência ou descendência de topos e fundos anteriores. 2. Ver suporte e resistência principal do período. 3. Se caso romper o principal, ordem de tendência. 4. Se tiver resistência no suporte e resistência, ordem de reversão. 5. O rompimento é feito mesmo por pequenos pips de diferença. Neste caso, os preços tendem a fazerem uma correção de mercado e ir na direção da tendência. 6. Vindo de uma tendência, esperar confirmar com 2 topos ou fundos. Vocês vão entender na prática. Então, entradas. Quando romper o suporte e resistência. Então, por exemplo, a gente está neste gráfico, né, de 1 segundo e tá vindo aqui, as linhas elas não param. Aí a gente tem aqui, ó, dois fundos aqui. Ele rompeu, então a gente dá ordem exatamente aqui no rompimento. Então nossa ordem ia ficar mais ou menos aqui para antes de expirar 1 minuto. Próximo, rompeu resistência e correção de mercado. Então, topo de referência, então a gente tem esse topo anterior de referência. Quando romper o topo principal, dá ordem de tendência. Então, esse aqui é o topo principal anterior, certo? Até aqui não tinha rompido nada. Rompeu esse topo anterior, subiu, a gente deu ordem aqui, o mercado fez uma pequena correção, ó, ele volta para aqui, uma pequena correção e subiu nos 30 segundos restantes, tá? Aqui também, ó, então aqui ele também fez uma correção, né? E subiu lá e foi indo. Três ordens, então é teoria correta. Então aqui como foi feito? Topo de referência, então é o topo, o maior topo aqui, né? Teve o rompimento aqui, aí porém ele desceu, né? Desceu. Então eu dei uma ordem aqui, porque teve o rompimento deste topo. Ó, subiu, teve o rompimento, primeira ordem. Aí ele foi tal, ele foi lá para baixo. Aí eu fui e dei mais 2 ordens que ele ia subir, né? Que já me mostrou aqui que estaria lá em cima. Subi, eu tinha tempo ainda. Foi. Aí foi lá para cima, veio, deu uma correção de mercado, pegou as 3 ordens. Primeira, segunda e a terceira ordem foi pego de imediato. Ó, desceu muito, dei mais 2 ordens para seguir tendência. Vencemos as 3 ordens. E como saber quando vai reverter? Então, após tendência, deixar confirmar com 2 topos a reversão. Então, a gente está vendo no gráfico que está descendo. Ó. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem várias ordens, ó, em prazo de 1 minuto aí, ó. Então, aqui, ó, rompeu o fundo anterior, rompeu novamente, rompeu de novo, aí veio aqui, lateralizou um pouquinho, rompeu de novo, ó, ó quantas ordens aqui, foi rompendo e a gente teria dado ordem na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, ó, foi vindo, a gente ganharia aqui embaixo, ó, nesse, mais ou menos aqui embaixo.
Aí ele lateralizou. Aí fala assim, como que a gente sabe que ele não vai continuar descendo? Quando ele tiver uma lateralização, ou aqui, ó, esse daqui foi o último embaixo que foi dado, ó, último fundo, né? Aí o que aconteceu? Ele rompeu esse fundo pequeno, aí veio, aí ele subiu, rompeu novamente, ó, rompeu duas vezes esse fundo. É ao contrário daqui, ó. Daqui não teve os rompimentos lá pra cima, ó. Então aqui foi o último, rompeu pra cima, aí já rompeu aqui o terceiro, ó. Já poderia já dar uma ordem aqui, ó, já de falando que vai subir. Ó, a tendência de alta que manteve, né? Então agora você me pergunta, Douglas, e o que tem na planilha? Então a gente tem uma planilha aí, né? Como foi falado. Então vamos para ela. Então na primeira parte aqui é as regras, né? Aqui foi referente aos estudos que foi feito, então eu fui tirando print de todo o estudo, ó. Tem mais de 20 prints talvez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20 prints aqui do até deixar a estratégia perfeita aí, né? Então, aqui também tem as regras como foi feito. Aqui foi como que eu fiz aí os cálculos, né? Então, aqui de 80 de 80 vezes, 80 investimentos aí, foi ganho 54, perdido 26. Porém, a gente estava em estudo, né? O que dava certo, o que dava errado. Então, por exemplo, aqui, ó, o que deu errado, ó, rompimento do topo anterior duas vezes. Então, ó, rompeu duas vezes. Ordem era para cima, tendência de alta, mas só que eu coloquei errado, coloquei que a ordem era para baixo, mas aí eu me desconcentrei. Então, o fator psicológico também precisa estar concentrado aí, né? Então vamos lá, os primeiros testes, né? Então coloquei aqui como que foi feito, quanto que deu, tal, né? Os primeiros testes em OTC, a planilha aqui, ó, 68 a 32, tudo certinho. E aqui é uma estrutura, né? Uma planilha de estrutura, como que a gente vai fazer para torneios. Então, payout a gente vai colocar aqui. Então, por exemplo, 91%. Você, ó, ele novamente a planilha está vinculada em outros campos. Então, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 80%. E vamos colocar a banca inicial de 1000 para a gente ter uma referência, ó. Então, essa daqui ela é mudado, a de baixo e a banca 3 também. Então a gente vai utilizar a primeira banca, vai alavancar ela. Em quantas vezes? Vamos, por exemplo, ganhar, teve ganhos aqui, 10 vezes ganhos. Ó como que aumenta. A gente teve 5 vezes, ó, diminuiu. Então a gente teve direto aqui 10 ganhas, então foi para 3.600 na primeira, ó, direto, então sem perder. Ah, mas a gente perdeu 3. Então perdemos 3, então é abatido, ó. Aqui é abatido total da ordem, né? E aqui é ganho referente aos 80%, a porcentagem que a gente põe aqui, né? A gente quer dividir a banca por mais, a gente pode colocar aqui, vamos dividir por 5, né? Pra gente correr menos risco, ou por 3 mesmo. Aí este valor aqui, então a gente fez 10 direta. A gente ganhou 7 e perdeu 3. Então foi as 10 diretas. Você vê que ele está vinculado como se fosse para todos, né? Um padrão. Mas aqui depois a gente pode ir mudando quando a gente vai para a banca 2. Então aqui deu 1866, ele cai aqui para baixo, a gente divide também de novo por 3 e faz, por exemplo, 5 jogadas. Ó, agora só muda aqui e o de baixo, né? Então a gente fez 10 jogadas e 15 jogadas na verdade, ganhamos 10, perdemos 5. Ó, já está em 3.700. Agora vamos para a terceira etapa aqui. Banca 3.
Agora eu quero correr menos risco. Eu já estou lá no topo nos torneios. Eu vou colocar dividir por 10 aqui. Então a gente vai fazer ganhas, 5 ganhas e uma perda. Aí ó, a gente já vai estar dessa forma, certo? Período dos 3 dá uma projeção de 4.800. Agora eu vou só voltar aqui a configuração para deixar padronizado. Tá, isso começando com uma banca de 1000. Se for uma banca de 100, por exemplo, ó, você tem essa projeção. Se for uma banca de 30, ó, você está se projetando. Aqui você também vai colocar, ó, quantas foram ganhas. Então se você ganhar uma em cada aqui, ó, aqui é como se tivesse feito os Soros, né? Soros 3 para ganhar 60. Aqui mais para baixo é a planilha que já tem outro vídeo aí, mas é a mesma coisa, é parecido com essa daqui, né? Então aqui, previsão de ganhos, a gente coloca a banca aqui, 1000, por exemplo. Então vai dividir por 3 a banca. Se eu clicar duas vezes eu posso dividir por mais, ó, vou dividir por 20 a banca, correr menos risco. Ah, se eu ganhei 5 direto, eu ganhei 23%. Ó, total de ganho, 80% que a gente configurou lá em cima. Todos os valores. Aqui, ó, total. Então aqui a gente vai colocar manualmente, ó. Então 80%, tá? Aqui também etapas 1, 2 e 3, a gente vai colocar tudo certinho. Então total de vitórias na etapa 1. Ah, eu ganhei foi 10 e 5, certo? Então, a gente vai colocar total de vitórias, a gente ganhou 10 e teve derrota 5. O valor que a gente investiu nas bancas aí foi de 10, por exemplo. O valor das ordens foi 10. O payout, tá pagando 80%. Total das ordens foram 15. O saldo final que você vai ter, aí você vai ver quanto que você tem na banca, né, na corretora. Ah, fiquei com saldo final, ó, de 60 para esse caso aqui, né? Saldo final, fiquei com 60. Foi por uma banca de 30. A gente olha daqui lá na corretora quanto ficou naquele momento. Daqui é para estudo, né? Para a gente ver nosso saldo, tudo certinho. Vamos para a próxima planilha aqui. Essa daqui é super interessante. Então aqui o que a gente vai utilizar mais é essa daqui. Então para essa estratégia a gente vai utilizar essa daqui, banca 1, 2 e 3. Então a gente vai colocar o saldo inicial. Então num torneio normalmente começa com 100, né? Então a gente vai dividir por 3 aqui embaixo, certo? A gente pode mudar se quiser, por 3. Então um saldo de 100, aí eu vou colocar aqui. A primeira jogada, minha ordem vai ser de 33, 33. Aí, por exemplo, eu perdi os 33, 33. Aí, qual que é a próxima jogada? Ele já muda. Você vai ter agora 22, 22. O porquê? Porque ele pega o 100, tira os 33, você perdeu, divide a banca de novo por 3. Então, agora está fazendo em cima de 66 a divisão dos 3. Então, você não quebra sua banca. Você fala, então só tenho 3 jogadas aí para que eu posso perder. Se eu perder as 3, eu quebro? Não. O porquê? Porque ele vai pegando o saldo que ficou e vai diminuindo, vai dividindo por 3. Até e aí você tem isso tudo. Aí você fala assim: "Ah, perdi de novo. 22, 22". Aí ele divide de novo, ó. Agora vai para 1482. Ah, foi de novo perdido. Olha, ele vai dividindo, ó. Ah, agora aqui eu ganhei. Então foi de 9,88, então que eu ganhei. Agora então vamos colocar que então, por exemplo, os 80% dos 9,88. Então vamos multiplicar aqui, por exemplo.
este valor vezes 0,80%. Então eu ganhei agora aqui 7,90. 7,90. Ó, agora ele já muda, ele vai potencializando, entendeu? Então, tive que pausar aqui, vieram conversar comigo. Então vamos lá, recapitulando aqui. Então 12,51. Então agora os 12,51 ganhamos de novo. Então 10 ponto, então 10, né? A gente ganhou de novo. Ó, agora a gente vai arriscar 15,84. Oh, ganhamos de novo. Então a gente ganhou quanto? 12,67. Então 12,67. Opa, então bacana, né? Aí tranquilo. Agora vamos refazer novamente aqui. Então vamos supor que a gente ganhou os 33, né? A gente fez lá e ganhou 26,66 primeiro. Aí a gente vai de novo, 42 e ganhamos de novo, 33,77. A gente vai de novo, 53,48. Aí foi e ganhamos de novo. Você viu que com esses três valores direto, ele já corresponde a 96% da tua banca. Então se você já fizer aqui uma alavancagem de 3 diretos só, você já dobrou sua banca quase em 96% aí, quase dobra, né? Então também, então essa estratégia ela não tem Soros nem o Martingale, porém ela tem um novo sistema aí de alavancagem, né? Tá fantástico essa planilha aqui. Então aqui a gente entendeu. Então a gente fez 10 jogadas. Então a gente fez aqui, foi fazendo tal, independente do valor que deu aqui, e depois a gente vai para a segunda banca. Na segunda banca você pode fazer continuar ou mudar os valores aí, né? Aí ó, já tem a banca 2. A banca 2, para você não correr tanto risco, você vai correr risco só na primeira para alavancar. Alavancou rápido. Agora você já vai dividir por 10. Aí você vai fazer tudo esses valores aqui. Então você veio, por exemplo, ganhando, ganhando, ganhando. Você dobrou já a sua banca de 100, foi para 200. Agora você já está com 203, ó. Tá vendo? Você dobrou. Então agora você vai já começar a dividir por 10 ou por 5. Você alavanca ainda, continua alavancando, né? Então vou fazer por 5. Então banca 2. Então a próxima, então a entrada vai ser de 40, 64. Daqui ele ficou interessante, vamos colocar ele aqui também, ó. Então vou fazer 40, 64 para ganhar 32, né, numa banca de 80%. Então a gente veio aqui, ganhamos 32,51. Agora ele já vai para 47, 14, ganhamos 37,71. 37,71. Pô, agora ele já foi para 54, tá? Aí fizemos as 10 etapas aqui. Vamos para a terceira banca. A terceira banca a gente vai querer correr menos risco ainda. A gente não precisa alavancar tanto. Ou tudo bem. Aqui você pode fazer da forma que você quiser, né? Se você tá bom aí, você tem até e você tem algum indicador também bom, tudo certinho aí, então você faz dessa forma. Daqui vale a ideia aí, fantástica essa ideia, né? Tá muito bacana. Aqui vamos deixar já um padronizado aqui pra gente olhar nesse campo aqui o quanto que a gente ganhou, né? Aí bacana, ficou muito show. E aí vamos novamente aqui. Então deixamos tudo correto, vamos salvar. Agora eu tenho essas duas aqui planilhas, que quer dizer? Então dividido por 3, 80%, uma projeção de ganhos. Então aqui só uma projeção, não que aconteça isso, né? Mas aqui, se eu ganhar direto até a 14, a projeção de ganho com uma banca de 1000 dá 273 mil, né? Isso já fazendo as divisões aqui, divisões por 3, ganhando em cima desses 80% aqui. Se eu mudar, ó, muda toda a planilha.
Então eu vou colocar aqui que eu estou dividindo por 5, ó, muda tudo a planilha, a projeção. Ó, por 10, ó, os valores são diferentes. Então ficou que nem fosse um Soros, porém não é. Então eu vou fazer em cima de 100, ó, por exemplo. Ah, se eu ganhar direto, ó, vai ser essa forma aqui, né? E quanto que eu posso perder? Aqui também está projetado. Então, projeção de perdas numa banca de 100, eu vou perder 33 na primeira, né? 33, 33, vai sobrar 66, 67. Aí eu vou perder 22, 22, que nem a gente fez lá em cima, vai sobrar isso daqui. E aí vai vindo até onde eu posso perder aqui, ó. Então, o mínimo é de um dólar, né? Que é aceita aí. Mas aí aqui, ó, já com 3, aí já posso jogar 1 e 1. Mas, por exemplo, ó, já posso ir resultado aqui até aqui embaixo, ó. Posso perder 11 vezes seguida para quebrar minha banca de 100. Ainda sobra um pouquinho ainda. Se for uma banca de 1000, aí você não, você pode, ó, você passa de 14 vezes sem ganhar nenhuma. Ó, ainda tem ainda banca, ó, dividindo. Ó, até 15. Chega até a 15 que você pode, porque ele vai dividindo, 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 dividindo até a 15. Muito bacana a informação aí, né? Aqui é a mesma coisa. E coloquei também uma planilha aí do Soros, né? Que de repente você tá lá no torneio, você precisa fazer uma conta rápida aí, você fala, eu preciso alavancar aí para passar a pessoa aqui. Aí você pode alavancar também. Então, às vezes eu precisei também, na hora eu precisei mudar e fazer um Soros rapidamente aí, né? Então você deixei aqui a planilha. Depoimentos, aqui uns depoimentos, aqui é os de cima, das pessoas que chegaram nos torneios com algumas técnicas, não com essa estratégia turbo, porque eu tô lançando ela, mas com outras estratégias já que a gente tem aí no grupo, tal, né? Ó, Gilvan tava em sétimo, ó, Ronaldo, né? Galera, torce por mim, tô em primeiro lugar no campeonato da IK Option, usando a estratégia Soros do Douglas, tal, fazendo um agradecimento. O Hugo também, ó, agradecer ao Douglas pelas dicas e pela oportunidade. Minha meta diária é pequena, estou conseguindo com folga, valeu. Então aqui algumas entradas minhas também na real, algumas estratégia canal que eu utilizo. Aqui quando eu estava em quinto colocado, né? Aí o Gilvan, ele conseguiu chegar e se manter em quinto, né? Com algumas informações aí de estratégias. Claro que a pessoa usa a estratégia dela, tal, a gente passa e vai tentando deixar o psicológico do indicado aí bacana, todo o mérito totalmente de cada pessoa, né? Porque é a gente que dá o ok ali, a ordem para cima ou para baixo. Então, o, o mérito totalmente da pessoa e o erro também, né? Quando quebra é erro da pessoa, a pessoa precisa estudar. E quando consegue, é mérito da pessoa. Parabéns. Esse rapaz, ele é super esforçado, muito bom. E virou um super amigo aí também. Certo, pessoal? Então é isso que eu vim passar aí na estratégia. Essa estratégia tá show de bola. E vamos lá, né? Essa daqui é uma informação relevante aí. Deixa eu ver onde se encontra aqui. Porque aqui, ó, foram nessa estratégia, então, enquanto eu estava desenvolvendo ela, eu fiz 18 vitórias, 12 derrotas na primeira etapa lá. Na etapa aqui, ó, então é relevante também a informação, né? Então fui fazendo, eu não fiz somente, não fiquei só no 10 aqui. Fui fazendo, mas eu fui fazendo fixo. Não fui alavancando de 3 em 3. Eu estava fazendo todos os testes. Então 18 vitórias, 12 derrotas, né? Aqui 22 vitórias e 8 derrotas. E na terceira etapa 14 vitórias e 6 derrotas na estratégia turbo.
né? Então, informação relevante aí. Ok? Então tá, boa sorte aí, sucesso a todos. Só retornando aí, pessoal, deixa eu explicar também mais um pouco sobre as figuras aqui da planilha da estratégia Turbo. Então, de todos os estudos, achei que ficou faltando essa parte aí. Então vamos lá, na primeira aqui, ó, rompimento do suporte anterior. Então foi rompido, ó. Então tem o suporte aqui atrás, ó. Ele rompeu, foi lá para baixo. Aí a gente deu a ordem, então foi ganha, né? Uma ordem ganha aí de 30 segundos. A segunda, rompimento do topo anterior duas vezes. Então rompeu duas vezes aqui, ó, do topo anterior. Esse topo foi rompido, depois rompeu. Eu dei ordem falando que ia descer, mas não, era para cima. Então daqui eu perdi por falta de atenção. Rompimento dos fundos anteriores, ordem de tendência. Então aqui a gente rompeu o fundo anterior, porque ele fica oscilando aqui, ó. Ele não sai aqui, está lateralizado. Aí ele rompeu aqui, ó. Então a gente já dá ordem. Ele caiu, não importa o tanto que ele caiu aqui. Você já dá ordem. Porque daqui parece que é pouco, tal, mas não, ele tem muito mercado aqui dentro. Então ele vai lá para baixo normalmente. Você vai ver, você vai começar a fazer na demo aí, tá? Próxima parte aqui. Quando a linha chegar no topo anterior, ordem de reversão. Então vamos lá. Suporte anterior. Então o suporte, né? Aqui, ó, tá. Então aqui, ó, ele bateu aqui e ele não rompeu. Então ordem para cima. E foi o que aconteceu. Então se ele não rompeu, a gente também dá ordem de reversão, né? Porque ele não rompeu aqui. Senão, se ele tivesse rompido, seria ordem para baixo. Não rompeu, vai para cima. Aqui também, ó, só tracei a linha, ó, do fundo aqui anterior, ó, teve dois fundos, aí rompeu, a gente daria já a ordem para baixo, né? Aqui, vamos ver, daqui foi perdido, então ele não tinha rompido aqui, tal. Falei que ia subir. Ele rompeu a primeira aqui. E aqui foi só uma correção de mercado. Ó, ele corrigiu o mercado. Ele não rompeu aqui em cima. Esse topo aqui é o principal. Ó, se romper ele, você já dá a ordem para cima. Mas aqui a gente fica vendo. Às vezes acontece de não ter conseguido. Ó, rompeu o topo anterior. Porém foi pouquinho, né? Ó. A gente pode esperar. E depois ele se manteve indo para baixo. Mas quase deu o win, né? Quando ele rompeu lá em cima, ele veio aqui embaixo, mas não deu certo. Ordem para baixo, pois furou o fundo anterior. Então aqui eu coloquei que era ordem para cima, porém também foi falta de atenção. Ó, aqui veio, ó, ele ficou aqui embaixo, não rompeu nada. Que aqui foi algumas questões foi quando estava sendo estudado, né? A estratégia aí para ela ficar bem. Então, olha quanto estudo a gente fez, né? Então, aqui, ó, veio lá do fundo, rompeu aqui. A ordem seria para, mas a gente já deu a ordem aqui, ó, tá vendo? Tá. Aí perdemos aqui. OK. Ordem era de tendência, rompeu vários topos. Então aqui, ó, topos e fundo. Então aqui, então ele foi só subiu, rompeu o primeiro aqui, ó, tá vendo, ó? Rompeu o primeiro topo, esse topinho pequeno aqui. Rompeu aqui. E rompeu o fundo, ó, rompeu esses dois fundos, subiu, né? Aí depois rompeu esse daqui também, ó, rompeu. Aí depois rompeu esse aqui também. E aí eu fui e coloquei a ordem que era para baixo. Não, dentro da nossa teoria, a ordem era para cima, né? Então teria ganho também. Você vê que ela é muito eficiente. E aí dentro dessa daqui fez parte daqueles estudos, enquanto deu 18 a 6, 50 a 20, né? Aquele estudo anterior que eu expliquei agora.
Ó, aqui também, ó. E você pode, de acordo com o que vai ter no mercado, pode ir traçando, né? É que é muito rápido, esse daqui não para, ele vai e fica. É de um segundo, então ele fica indo, fazendo toda essa parte. Então ele é bem dinâmico. Daqui você tem que ter atenção aí, se pegar. Nossa, você, em um minuto você consegue algumas ordens aí, ou. Não, é um importante de minuto por minuto, né? Mas consegue alguns topos e fundo aí, umas análises bacanas. Ó, referência de fundo, o próximo. Então, uma referência de fundo foi vindo, tal. Então, você vê que rompeu a referência de fundo, ó. Ele veio até aqui e não rompeu. Depois aqui ele passou pouco pips. De acordo com a nossa regra aqui, fala assim, mesmo que for rompido, hum, tá, eu coloquei depois a regra, depois eu atualizo aqui. Então, mesmo que for um ou dois pips aqui, ele rompeu um pouquinho, você já dá ordem. Porque ele vai cair, ó. Tanto é que ele caiu e ó a queda que ele deu. Porque ele já está mostrando. Isso daqui, se você for depois analisando e for voltar lá para um minuto candle, você vai ver que é aquele pontinho que fica de um candle anterior aqui, passa um pouco aqui, depois rompe e vai lá para baixo. Ó, outra aqui, ó que bacana, ó. Topo de referência, esse topo aqui. Tá, vamos ver. Aí o mercado vem aqui embaixo, fica, tal, tudo mais. Aí rompeu. Rompeu, a gente deu a ordem porque rompeu. Aí ele foi lá pra cima, veio aqui embaixo. Aí ele desceu, mas só que ele já tá me avisando que ele passou do topo aqui, do topo anterior. Então já dei mais duas ordens, pá, aí foi lá pra cima, vencemos as três, né? Muito bacana. Fundos, eles viram topos, né? Dentro da teoria que existe já, né? Topos e fundos, topos viram fundos, fundos viram topos e tudo mais. Então aqui, ó, fundos, então aqui é um fundo, ele virou um topo. Aqui, ó, ele virou o topo. Chegou aqui e não passou. E aí, voltando, ó. A gente pode também utilizar esse fundo que vira topo para dar uma ordem. Ó, ele não passou, não quebrou. Aí ele vai aqui e bate de novo, volta, né? Que é a famosa suporte e resistência aí. Quebra do fundo por poucos pips. Dei ordem errada, fica de aprendizado. Então, fundo de referência. Então, o fundo de referência quebrou o fundo, né? Que é o mesmo caso lá do anterior, aqui encontramos. Então, quebrou o fundo aqui, aí já teria dado a ordem para baixo. Aí ele subiu, teve uma correção de mercado, tal. Aí ele em 30, 40 segundos aí restante, ele veio aqui para baixo. Teria ganho também se tivesse mais atento aí. Suporte principal, então esse suporte aqui, essa linha maior aqui é um suporte principal, né? Então ele veio, o mercado veio aqui, ó, bateu de novo. Ó, você vê que se a gente tivesse dado ordem aqui também falando que vai subir, ó, que ele bateu, não passou. Bateu de novo, não passou. Aí foi lá pra cima, corrigiu. Aí ele veio mais ou menos na zona de novo aqui, não passou. Ó, mais uma ordem aqui. Aí foi tal, subiu lá, foi lá pra cima. Ó, então aqui também. Então, ó, foi o primeiro aqui nessa primeira seta, foi um topo. Aí ele passou desse topo, ó, ele veio até aqui em cima. Depois o segundo topo foi esse. Aí eu fiquei em dúvida porque ele bateu um topo aqui. Aí depois ele foi descendo, ó, ele foi descendo, né? Porém, ó, a gente tá com fundos aqui, ó, dando suporte, né? Então a gente está com esse suporte principal aqui, ó, tá. Aí aqui, ó, nessa outra seta, aí dei a ordem, foi ganha. Topo referência, quando romper o topo principal da ordem de tendência, os preços corrigem um pouco, mas tendem a continuar. Então, este topo, tá, veio aqui embaixo, tal, não passou do fundo anterior, né, ó, desses fundos aqui. Então a gente continua em análise. Aí eles passou aqui, passou do topo principal aqui, a gente deu ordem. Aí já, o mercado
se manteve aí. Ó, agora todas as setas são os topos, né? Ó, todas as setas. Então, não foi rompido até a hora da ordem. Então, a gente tinha dado uma ordem aqui, a gente deu ordem aqui. Não estava sendo rompido, que ia para baixo. Aí depois foi rompido esse topo aqui, ó, foi rompido com este, né? Mas só que até aqui não tinha sido rompido ainda, ó. E ainda tem o topo principal aqui. Então dei ordem para baixo. E realmente foi e vencemos aqui. Outro fundo. Rompeu o suporte principal, então não entrei com a segunda ordem, assumindo o prejuízo. Então aqui ele veio um fundo, rompeu esse primeiro aqui, né? Ó, rompeu, foi lá em cima. Aí depois ele começou a cair, ó. Aí aqui eu falei que ia para cima, né? Porque ele tinha rompido já essa parte, esse primeiro aqui. Então eu falei que ia para cima. Porém o mercado ele voltou contra. Aí o que teria que ter feito? Normalmente a gente fala que vai subir, né? Mas só que ele rompeu, ó. Ele rompeu o fundo aqui. Aqui nessa parte eu falaria que vai descer, porque o mercado ele retornou. Ele colocaria nessa parte aqui, porque ele rompeu o fundo, falando que vai descer. Porém, como eu tinha dado ordem aqui, eu ia me contradizendo, né? Então eu não falei que ia subir novamente aqui. Mas teria anulado aqui a ordem. Poderia ter colocado duas ordens, por exemplo, das três que a gente tem, né? Falando, o prejuízo não seria tanto e aqui talvez seria até o lucro, ó, né? Rompeu o suporte principal, né? Então não entrei com a segunda ordem, assumindo o prejuízo. Mais o estudo aqui, ordem dada para cima, pois não havia rompido o fundo. Então a gente deu ordem para cima, porque não rompeu esse fundo, ó. Dei ordem, subiu aqui, dei ordem. Aí depois ele foi até aqui, desceu, rompeu os dois fundos aqui. Aí o que eu fiz? Aí eu já fui mais rápido. Já dei duas ordens aqui, porque eu já vi que ia romper os dois aqui, ó, que tava forte. Rompeu, a gente já deu ordem que veio ser para baixo, ó. Duas ordens dadas após o rompimento do fundo, assim pagando a primeira que sabíamos, entre aspas, né, que perderíamos. Rompimento do suporte principal, ó, rompimento do suporte principal. Ganhamos as duas aí com lucro. Aqui é a explicação de como que a gente sabe quando não vai ter reversão. Não, quando vai ter a reversão na tendência de baixa. Então, após passar, que foi a explicação que a gente fez agora. Após passar o topo anterior, né? Então, tendência. Aí parou aqui. Aí passou o topo anterior, a gente espera, aguarda para ver se vai continuar a tendência de baixa ou não. Aí ele ficou aqui, veio aqui de novo, não conseguiu. Aí ele rompeu. Ele rompeu, ó. Ele rompeu esses dois topos e fez mais um, ó. Então ele rompeu com essas primeiras setas o primeiro topo, rompeu com a segunda, também fez, tornou um novo topo, e aí começou a tendência de alta ou lateralização, né? Ó, passou o primeiro topo e o segundo reversão. Então, primeiro topo passou e o topo aqui anterior, né? Então passou o primeiro e o segundo. Ó, passamos aqui, ó. Na verdade começou aqui, né? Igual a explicação anterior aqui. Esse fez um pequeno topo, passou o primeiro. Segundo topo, passou o segundo. Aí ele desceu aqui e tal, não passou da linha de baixo, ó. Aí subiu aqui, passou esse daqui de novo. Então vários sinais, ó. E mesmo assim eu peguei ele aqui, ó. E aí vamos ganhar aqui em cima, né? E agora tem a última, acho que aqui em cima, ó. Falando que, então foi, resumindo, né, ó, primeira seta, segunda, terceira, ó, teve todo
Subiu, subiu, subiu. Certo? Acho que ficou bem, mas bem explicado aí. Bem claro aí para todo mundo ganhar dinheiro agora com essa estratégia. Um abraço, qualquer coisa se cadastre aí como indicado para você ter acesso às planilhas, não só essa como de todos os vídeos. O grupo aqui tem todas as planilhas, né? Então sempre que eu lanço a estratégia eu já jogo também para o grupo. Então você vai entrar para um grupo VIP de indicados, onde você vai ficar atualizado de todas essas estratégias aqui, tá? Um abraço aí.